Pessoal, bom, né, eu estou aqui, assim, para fazer uma apresentação sobre a BNCC e o ensino de história, né, e eu preparei aqui alguma coisa bem singela, assim, de apresentação, mas eu queria só fazer um comentário inicial, né, do texto que eu selecionei. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que tem muita coisa sendo produzida sobre a BNCC, tem muitos textos acadêmicos, tem dissertações de mestrado que já abordam o tema da BNCC. Então, não é fácil, às vezes, conseguir escolher, né, um texto, né, principalmente com o objetivo, né, de ser sintético e, ao mesmo tempo, que dê conta, né, do panorama. Mas eu acredito que eu fui feliz aqui na escolha do texto, não sei se vocês tiveram acesso, se puderam ler o texto, mas ele é um texto muito interessante porque ele tem um ar, assim, de esperança, né, ou seja, ele fala muito sobre horizontes, né, sobre perspectivas a partir da BNCC, né, e eu falo isso por quê, gente? Porque como eu já estou aí na área de história há um bom tempo, eu peguei toda a discussão ali de 2014, 2015, 2016, 2017, todo esse período de discussão da BNCC, e a gente, então, tinha muito mais críticas, né, do que concordâncias com a BNCC. Então, é interessante, porque esse texto é de 2021, então ele é um texto mais recente, ele sai um pouco desse período, né, de discussão e de alguns debates e dilemas, inclusive, da nossa área, e ele é um texto, assim, que, de certa maneira, já é mais convidativo, assim, a perceber as possibilidades a serem utilizadas com a BNCC e o ensino de história. Eu vou fazer uma apresentação aqui, gente, com alguns slides, tá? Vou pedir que vocês só me ajudem para ver se vocês visualizam, tá? E outra coisa também é a questão do tempo. Nós temos um tempo, né? Então, até mais ou menos 8h30 eu quero falar, então depois vocês me deem um toque, Leonardo, Ismael, os demais, para ver se eu estou dentro do tempo, tá? E, enfim, se alguém entrar na sala, eu vou poder aqui, eu coloquei meu celular também disponível para poder autorizar as pessoas que estão chegando na sala aqui para nossa reunião, tá certo? Então, vou colocar aqui a apresentação, e aí quero fazer uma fala, então, com vocês a partir dela, utilizando ela como ponto narrativo. Então, a minha pergunta é, vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Sim. Ok. Então tá, gente, eu estou aqui, né, para fazer uma fala sobre a BNCC e o ensino de história, e não tem como, né, eu fazer essa apresentação desse tema, embora muitos de vocês me conheçam, né, mas eu quero falar um pouco do lugar de fala, né, da onde eu estou, né, por que esse tema é importante para mim também, e por que esse tema também está ligado ao assunto geral do ano, que é a formação de professores, ensino de história, o dilema do professor de história cristão, né. Hoje, gente, eu quero fazer uma fala com vocês aqui sobre a BNCC e o ensino de história, e eu quero partir, assim, de conceitos importantes para entender a BNCC e o próprio ensino de história, panorama no sentido de vocês visualizarem de maneira sintética o que ocorreu, né, e o que está posto também hoje na BNCC, e também alguns horizontes. Eu acho que nós, como cristãos, também precisamos ter essa expectativa, essa esperança, né, de conseguir ver algo bom, né, nesse currículo, inclusive para que nós possamos utilizar isso em nossas aulas de história. Então, a minha ideia aqui é fazer um trabalho, assim, com vocês aqui, né, de pensar alguns conceitos importantes, um panorama de tudo que já se deu com a BNCC e como ela está hoje, e alguns horizontes, tá certo? Para que a gente possa fazer a nossa conversa. Eu queria falar um pouco sobre esse lugar de fala, né, alguns me conhecem, outros não também, mas só para vocês entenderem por que eu estou falando desse assunto hoje, né. Eu sou licenciado em História em 2007, né, na Universidade La Salle, em Canoas, Rio Grande do Sul. Depois eu fiz um mestrado na Unicinos em 2010, em História, e depois o doutorado em História na URGS em 2017, tá? Essa é a minha formação acadêmica. Minha formação profissional se deu inicialmente em escolas, tá? Em escolas rurais ali da zona metropolitana de Porto Alegre, escolas também particulares, escolas públicas, entre os anos 2008 e 2012. Então, o meu lugar de fala também é de um professor que deu aula em escola, né? Ou seja, eu vivenciei essa experiência esse desafio, né, de entrar num sexto ano, né, como se fosse um vulcão em erupção, né, e tentar dar aula para uma turma
no último período de uma sexta-feira. Então, eu não estou aqui falando do lugar da universidade como um lugar distante, né? Mas eu estou também falando aqui de um lugar de onde eu participei bastante tempo e que hoje eu participo indiretamente porque eu trabalho com estágios, então eu visito todos os meses, assim, alunos em momento de estágio, né? Então, eu ainda continuo em contato com escolas aqui na cidade onde eu leciono e onde eu moro, né? Em 2013 eu comecei então a trabalhar no ensino superior, comecei a trabalhar no curso de História, onde eu trabalho até hoje, curso de História da Unipampa, e desde o momento que eu entrei no curso de História, eu já me dediquei à pesquisa e ao ensino de áreas da pedagogia, área da educação, área do ensino de História, porque é um tema que na universidade, pelo menos aqui onde nós estávamos, havia necessidade, né? Nem todo mundo tinha feito esse percurso no ensino básico, então eu tinha não só interesse, como tinha experiência também por esse campo. Então, desde 2013, quando eu ingressei aqui na universidade, eu já comecei a coordenar estágios, ou seja, já fui já para o campo de batalha, né? E já fui observar estágios, já fui fazer contato com escolas. Eu gosto muito de visitar escolas, gosto muito de conversar com professores das escolas, para justamente conversar com a situação que a gente tem visto, né, ultimamente na escola, as dificuldades, os desafios. Então, desde 2013 eu tenho esse trabalho já bem consolidado, assim, né, de observar estágio, de ver a realidade de sala de aula, de ver os desafios dos professores de história. E em 2017 nós colocamos aqui no nosso curso uma especialização em ensino de história, que eu coordenei entre os anos 2017 e 2019, e desde 2018 eu coordeno o LAPEC, um laboratório de pesquisa em ensino de história aqui na universidade, onde nós fazemos aquilo que é o mais importante, né, que é a pesquisa em ensino de história. Né? Infelizmente, a área de ensino, gente, é uma área que muitas pessoas levam para o lado instrumental, né? Então, o ensino é ensinar apenas, né? E a gente precisa pesquisar o ensino, né? A gente precisa colocar o ensino em xeque, né? E para isso que o laboratório existe, a gente trabalha com isso já desde 2018, visitando escolas, propondo jogos de história, fazendo atividades para professores também aqui da cidade. E em 2021 eu peguei esse desafio, né, de coordenar o curso de História, né, então estou coordenando atualmente o curso de História no período de pandemia, que é um grande desafio, né, e claro, como o Leonardo falou, eu tenho ali um quadro, né, que eu tenho inclusive que gravar o próximo capítulo, que vai ser sobre o Anísio Teixeira, que é sobre os clássicos da educação, né, e aqui eu digo para vocês que é muito importante para quem está chegando, né, eu acabei não perguntando para vocês aí quantos estão vindo pela primeira vez, né, ou quantos já participaram de outras reuniões, ou quantos dão aula, né, em escola, mas vocês podem se manifestando no chat aí, quem é professor de escola, quem dá aula de história na escola, né, enfim, isso é importante para a gente ir conversando depois na hora das perguntas. E eu tenho essa percepção de que nos falta alguma coisa, sabe, assim, como se a gente tivesse perdido algo no meio do caminho, né, então parece que a gente chega hoje nas universidades, eu falo do lugar da universidade também, e muitas vezes a gente não dá conta dessa formação do professor, e porque a gente também perdeu algumas referências importantes na área da educação, e acabamos muitas vezes ficando, né, reduzidos a Paulo Freire e Rubem Alves, né, e tem muitos outros educadores importantes que precisam ser lembrados, né, então esse é um projeto que eu tenho paralelo no Instagram ali, né, que é de divulgar pensadores e, enfim, educadores que merecem ser analisados, lidos, né, e conhecidos, porque eles têm algo a contribuir, tá, para a nossa trajetória profissional. Gente, qual é o meu objetivo com vocês hoje aqui, tá? Eu quero partir do texto, né, ou seja, eu não vou fazer uma análise do texto, não vou analisar esse texto, né, passo a passo, página a página com vocês, não é a ideia, tá? A partir dele eu conversar com vocês sobre esse percurso de debates da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então a minha ideia é trabalhar um pouco desses desdobramentos para o ensino de história, ou seja, o que altera para o ensino de história, e também dando destaque, e isso, claro, tem que ser mais amadurecido, confesso, né, dar mais destaque também a possibilidades que a gente aproxima entre o diálogo entre história e fé, tá? Então o documento ele permite muitas coisas, inclusive queria dizer para vocês que a BNCC, não sei quantos de vocês participaram do debate, né, da elaboração e da concepção da ideia, mas a BNCC, que foi aprovada em 2017, né, que em 2020 então começou a ser implantada,
ela foi muito criticada, principalmente na área da história, e hoje eu faço uma leitura um pouco diferente, porque eu acho que a gente precisava amadurecer um pouco a ideia da BNCC, que chegou ali como um texto de 600 páginas, né? Então, para poder fazer essa apresentação hoje, eu, de certa maneira, li novamente a BNCC para poder me instrumentalizar, e digo para vocês que é um documento muito rico e que eu acho que a gente pode tirar coisas boas desse documento e pode fazer boas apropriações dele também na sala de aula. Tá? Então, meu objetivo aqui é, a partir desse texto, BNCC Ensino de História, da Adriana Ralejo, que é uma doutora em educação da UFRJ, da Rafaela e Mariana, que são as autoras, né, coautoras com a Adriana, e conversar um pouco com vocês a partir do texto e a partir de algumas coisas que eu considero importantes, como conceitos, né, e também o horizonte que a gente tem para poder utilizar a BNCC na aula de História. Bom, por que eu escolhi esse texto, tá, gente? Eu disse para vocês que no início, o texto, se vocês olharem no Google, vocês pesquisarem lá BNCC História, vocês vão ver que tem muita coisa escrita sobre a BNCC. Muitas coisas escritas durante a fase de elaboração do documento, muitas coisas sendo feitas ainda hoje. Então não é fácil selecionar um texto, né? É difícil, é um recorte, assim, que texto eu vou usar para a gente poder conversar aqui. E eu gostei desse texto porque ele faz bons questionamentos, ele coloca boas questões sobre o documento, tá? Questões honestas, questões, assim, que realmente eu acho que valem a pena refletir. Também eu gostei desse texto, gente, porque muitas vezes, dos textos que eu li da BNCC, eles são recheados de críticas e muitas vezes eles não enxergam potencialidades ou horizontes. Então esse texto aqui eu gostei porque ele não só faz uma crítica, né, como a gente tem que fazer, a gente é da história, a gente tem esse papel, né, de fazer a crítica, mas também consegue enxergar horizontes, isso é muito importante, tá? Gostei também do texto porque ele é um texto de 2021, ou seja, ele é recente, ele é afastado dos debates, então a gente não está no meio do debate. Uma coisa é você ler um texto, né, num período em que a BNCC está sendo escrita, outra coisa é você ler depois, né? Então aqui a gente tem um texto que é feito depois, então eu acho que ele é um texto que tem bastante coisa para contribuir. E gosto desse texto também, por isso escolhi, né, porque ele traz um balanço bibliográfico importante, ou seja, as autoras, elas analisam vários artigos escritos sobre a BNCC, né, e fazem um balanço nos permitindo a síntese, né. Eu faço uma defesa, assim, como faço com os clássicos da educação, né, que muitas vezes a gente acaba lendo um capítulo, um artigo, e acaba não compreendendo a obra como um todo, né. Então, eu gostei desse texto e por isso que estou aqui explicando para vocês a escolha dele, tá? Por que eu escolhi, inclusive animo vocês a lerem, tá? Caso vocês não tenham conseguido ler, é um texto que vale a pena, tá? Para os professores de história. Quais são os questionamentos que o texto faz, gente? Que eu gosto desses questionamentos e coloquei aqui, inclusive, para a gente refletir junto nesse começo de conversa. Uma das perguntas é, enquanto dispositivo regulador da educação, que tipo de poder esse documento exerce sobre aquilo que é praticado nas escolas? Essa é uma pergunta bem no início do texto, é uma pergunta muito importante, porque mostra essa questão, a palavra ali, poder, né? Então, qual é o poder que esse documento tem na minha aula de história? Né? Eu acho que a gente já está aí já um tempo adiantado, vamos dizer, de debate sobre currículo, e sabe que o currículo vai muito além, né, enfim, né, do texto escrito. A gente tem várias formas desse documento ser remanejado, ressignificado nas escolas, tá? Então, ele tem algum poder, sim, claro, né, mas é um questionamento importante que as autoras fazem no início do texto. Depois, alguns outros questionamentos que eu gostei bastante, tá? Será que a BNCC somente regula, amarra e constrange a história que deve ser ensinada nas escolas? Ou será que a BNCC também deixa espaços abertos onde o ensino de história pode se tornar potente e tocar realidades vividas e experimentadas nas escolas? Então, essa pergunta também é muito boa, porque é isso, né? A gente fica, às vezes, focado muito nesse aspecto, né? Usando aqui, entre aspas, as expressões das autoras. Um documento que regula, que amarra, que constrange, né? Ou seja, parece que a gente tem que fazer essa BNCC acontecer, né? E não tem jeito. E as autoras dão uma outra perspectiva. Elas mostram as potências, né? Ou seja, as possibilidades, os horizontes que esse documento nos permite. Então, eu gosto, assim, dessas questões e trago elas para vocês aqui no início, porque uma das coisas positivas desse texto é que ele é bem escrito, ele é bem estruturado, né, e ele permite isso, essa percepção, né, do argumento das autoras ao longo do texto, ok? Como é que esse texto se estrutura, gente, tá? Essas autoras estruturaram esse texto como? Ele é dividido em 3 partes, tá? Esse é uma dica que eu já dou, né? A gente tem aqui vários
várias pessoas que estão participando, algumas são de começo de faculdade, estão aí iniciando a graduação, outros já são formados, outros já são professores há tempo, outros estão aí no doutorado. Mas uma coisa que é fundamental, né, gente, na leitura de um texto, aproveitando aqui o ensejo, é você conseguir compreender, né, essa visão do todo do texto, né? Ou seja, você entender que os autores, às vezes, eles mostram isso no início, né, a divisão do texto, mas às vezes não mostram tão explicitamente. Mas aqui no texto está bem explícito que as autoras querem mostrar os embates, né, que ocorreram em torno do ensino de história. Vocês sabem que o ensino de história é uma matéria que envolve questões muito sensíveis, né, vocês, enfim, que são professores de história, sabem como não é fácil trabalhar questões como Holocausto, como ditadura militar, como escravidão negra no Brasil, como são temas sensíveis, né, então, de alguma maneira, todos esses embates, né, esses dissensos que ocorreram entre 2014 e 2017, que foi o período da escrita desse BNCC, as autoras colocam como uma trajetória, ou seja, qual foi a trajetória dessa BNCC na história, tá? Depois, a segunda parte é como a comunidade disciplinar, eu gostei muito desse conceito de comunidade disciplinar, tem debatido sobre os sentidos de história presente na BNCC. Então, as autoras fazem um movimento muito interessante, que é um trabalho bibliográfico, né, gente? Algo básico, mas que faz sentido e que é bem importante, tá? Que é você acumular, né, um repertório de leitura, ou seja, você pega um assunto, lê, sei lá, 5, 6, 7, 8 artigos sobre aquele mesmo assunto, e você consegue ter uma visão, né, de como o debate se dá, né, academicamente, ou seja, como cada autor vê essa BNCC. Então, elas fizeram esse movimento que é muito interessante, que é ver vários textos sobre a história da BNCC e nos compilar isso no próprio texto delas, tá? E por fim, que é a parte que eu gosto mais, que é a parte que nos dá, né, a esperança, que são os horizontes. Então, a gente tem aqui os horizontes, né, que são as competências gerais, que se aposta no texto, e a atitude historiadora, tá? São duas questões ali que são importantes quando a gente fala de BNCC e quando a gente fala de horizonte, né? Ou seja, a autora, as autoras, ao invés de olhar para a parte que talvez nos amarraria, ou seja, nos limitaria na forma de ensinar história nas escolas, as autoras preferem olhar os horizontes, tá? E eu acho isso muito interessante, importante. Inclusive, digo para vocês, como cristão, né, como cristãos, a gente precisa ter esses horizontes, né? Ou seja, essa esperança, né, de que algo pode ser melhor, algo pode ser, né, melhor desenvolvido na nossa profissão. Gente, algumas considerações iniciais aqui, porque eu acho que é importante. Eu já digo para vocês que falar da BNCC e falar desse texto, né, em 40 minutos é um grande desafio, né, então, de certa maneira, não vou poder lidar com todos os pontos que eu gostaria, mas eu quero fazer algumas considerações iniciais aqui e quero muito que vocês depois façam perguntas, a gente converse no momento ali da nossa conversa, que é lá para o final da reunião, tá? Mas uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, gente, que é o seguinte: eu sei que o texto da BNCC é um texto grande, tá? Ele tem 600 páginas, é um texto muito grande. É claro que é um texto que não é só da nossa área, então ele é um texto que tem, sei lá, talvez, né, 1/5 só de história, o resto é outras áreas. Então a gente não precisa ler todo o documento, mas tem que percorrê-lo, né? E uma coisa que eu aprendi, né, lendo esse artigo das autoras e também lendo o documento de novo, é perceber essa visão de conjunto. Ou seja, nós não podemos fazer, talvez, uma atitude um pouco preguiçosa de ir lá na nossa área de história e ler e ponto final, sabe? Ou tirar alguma conclusão, por exemplo, eu li a parte história e não gostei, mas a pessoa não compreendeu a obra, né, o conjunto da obra. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental, e até eu acho que as autoras utilizam disso, é você não olhar apenas a área de história, mas olhar o conjunto da obra. Ou seja, você vai ver que o documento, se na área da história ele limita um pouco, né, no sentido das narrativas, da teoria da história, enfim, limita um pouco, né, a conteúdos, vocês vão ver que no documento, no sentido amplo, ele te dá muito mais possibilidades de manejar com esse currículo, né, do que com apenas a parte de história, tá? Inclusive incluindo aqui ciências humanas, né, que seria também a área que história faz parte no ensino médio, então isso se torna mais expoente ainda, né, porque entra sociologia, filosofia, história, então isso se torna mais evidente ainda no ensino médio. Outra coisa importante, gente, a BNCC, ele não é um currículo, tá? A BNCC, ele é uma lei, né, é um documento de caráter normativo, e ele tem aprendizagens essenciais. O que significa isso? Ele não é um currículo, por quê? Porque o currículo é o currículo que é feito na escola.
cada escola tem um projeto político-pedagógico, cada escola tem um currículo próprio. E como é que essa escola vai fazer o seu currículo? Vai olhar para a BNCC, né, e vai adaptar, vai compreender esse documento na sua própria escola, de acordo com a realidade dos estudantes, de acordo com a realidade também da própria comunidade, né? Então, nós não estamos falando aqui de um documento que é um currículo, mas ele é um documento que afeta a construção dos currículos, tá? Ele dá base, dá norte para a elaboração. Então, não é um currículo, a BNCC não é um currículo, mas ele dá norte para a formação e elaboração de currículos. Uma outra coisa importante que eu queria trazer para vocês, gente, é que lá no início, de 2014, quando começou a se falar da BNCC, se falava muito assim, a expressão, entre aspas, a base pela base. O que é isso? Né? É que eles acreditavam que a BNCC ia ser feita pelos professores, né, do chão da escola, ou seja, os professores que dão aula. Eles tinham uma ideia de que, criando vários mecanismos, né, de participação, que os professores conseguiriam participar da elaboração desse documento e que também eles conseguiriam, de certa maneira, né, de participar da elaboração e comprar a ideia da BNCC e praticá-la depois. Esse era o grande desejo do MEC, né? Embora eu fale MEC aqui no aspecto amplo, né, a gente tem a BNCC feita praticamente por quase 3 presidentes, né? Um período, vários tipos de ministros, né, passaram nessa fase, né? Então, a gente está falando aqui de uma coisa que é importante, gente, que é o simulacro, tá? Com o conceito do Baudrillard, que é um conceito importante para pensar o quê, gente? Que muitas discussões, muitos debates da BNCC foram mais simulacros de debate, ou seja, foram imitações de um debate do que de fato um debate, tá? Alguns de vocês que dão aula em escola, inclusive eu quero ouvir vocês depois, tá? Alguns professores que dão aula em escola, vocês vão perceber que muitas pessoas falaram de BNCC, a gente ouvia muito, né, reuniões de BNCC, mas às vezes eram reuniões ou esvaziadas ou reuniões que não havia participação. As pessoas estavam ali, mas elas não tinham condições de participar pela própria realidade do professor, né, das condições que ele tinha de trabalho. Ele não tinha como participar desse debate. Então, existe um tal de um simulacro de debate, porque era para parecer que havia uma participação dos professores, e, na verdade, no fundo, não havia uma participação dos professores. O que havia foi mais uma participação da universidade, né, que lutou ali por certos saberes e tal. Então, claro, quero ouvir isso depois de vocês, né, mas eu estou considerando inicialmente isso porque, se vocês olharem os jornais, se vocês olharem notícias antigas da BNCC, vocês vão ver, gente, que assim, tinha muita reunião, tinha o tal do dia D, né, que era um dia para debater a BNCC. Só que, no fundo, gente, esse documento de 600 páginas, é um documento que, para mim, tá, que observei isso aqui no meu locus, né, ou seja, aqui na minha cidade, em Jaguarão, é um documento que não teve as mãos, né, dos professores, foi um documento muito mais feito pelo sistema educacional, por secretarias de educação, pela Undime, né, por conselhos nacionais de educação, do que pelos professores. Outra coisa importante, gente, para começar também a nossa conversa, é perceber que isso se deu bastante nas universidades, porque havia, gente, uma defesa pelas próprias áreas de atuação. Então, por exemplo, vocês vão observar que quando a BNCC vai sendo discutida, há 3 momentos, há 3 versões que são feitas, né? Na verdade, são 2 versões, depois a terceira que sintetiza um pouco dessas 2 primeiras. E o que a gente observa, gente? Que a BNCC, né, ela teve, assim, ela não recebeu tanta atenção nas escolas, pela parte dos professores, mas ela foi bastante discutida na universidade, porque tinha a ver com o próprio currículo da universidade, porque dependendo se a BNCC fosse aprovada, nós teríamos que ter mudanças na própria universidade, e é o que está acontecendo. Nós temos aí uma resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que é um documento que vai mudar, está mudando as matrizes, né, os projetos de curso dos cursos de história de todo o país. Então, a BNCC, ela não é só a BNCC que é para a educação básica, a BNCC ela é para a formação inicial de professores, né, e isso, enfim, traz algum impacto, os professores já sabiam disso, e por isso que houve bastante debate na BNCC. E, por fim, gente, nessas considerações iniciais, é que eu gosto desse texto e também acho que ele nos leva a uma postura equilibrada e sensata, porque a gente consegue ver coisas boas no documento, né, porque, em geral, né, e aí vocês podem me dizer isso também, em geral, se há mais críticas do que consensos, né, sobre a BNCC. Gente, eu queria aqui trazer para vocês uma discussão que é muito importante, tá? Eu gosto muito do tema currículo, tá certo? A BNCC não é um currículo, mas ela afeta os currículos, né, das escolas, porque ela é um norte. Agora,
o que eu quero trazer para vocês aqui, gente, é uma visão de currículo que vem nesse livro, tá? Chamado Documentos de Identidade. Tá? Ele é um livro de um professor da URGS, aqui lá de Porto Alegre, Tomás Tadeu da Silva, que ele vai falar um pouco sobre o que é o currículo. Porque, gente, eu descobri lá em 2012, 2013, né, ministrando aqui os componentes na universidade, que o currículo ele tem uma grande importância, né, na escola e na universidade, mas às vezes a gente não dá tanta importância para ele. Né? O exemplo é quando você vai numa escola e muitas vezes você pede para a professora, para a diretora, né, onde é que está o PPP, né, onde é que está o projeto político-pedagógico, e aí não se acha. Ninguém sabe onde está o bendito projeto político-pedagógico. Por quê? Porque ele deveria ser o coração da escola, né, onde pulsa a escola, o currículo, que é o lugar onde as coisas ocupam dentro da escola, mas muitas vezes ele está assim, um pouco perdido. Né? Então, às vezes me parece que as pessoas não têm a compreensão da potência que é o currículo, tá? Então, o currículo, como está ali no início, né, como eu coloco lá em cima, ele não é apenas o conhecimento, né? Não é só o que entra, o que sai, sabe? Currículo não é só o que eu vou dar lá na aula de história, né? Se vai ter um conteúdo ou não vai ter outro, se vai entrar África ou não vai entrar África, se vai entrar Ásia ou não, né? Não é currículo, não é só isso. Currículo é o lugar dos sujeitos que eles ocupam, né? As relações que se tem na sala de aula, as formas de avaliar, né? As formas das pessoas se relacionarem, as relações de poder, né? A questão das identidades. Então, quando a gente fala de currículo, gente, aqui eu estou trazendo esse conceito aqui justamente porque ele é muito importante para entender a BNCC e o impacto dela depois, é que nós percebemos que o currículo, ele no início, ele era, né, vamos dizer, desenhado como se fosse uma fábrica, né? Então as pessoas aprendiam, mas era muito mais focado no professor que ensinava, onde tinha suas avaliações, suas metodologias, né? Onde tinha seu planejamento, eficiência, objetivos, metas de educação, né? E com o passar do tempo, na década de 60, 70, começou a se perceber que a escola, ela reproduzia muito mais as desigualdades do que ela criava oportunidades, né? E aí surgem as teorias críticas, né, que vão mostrar que, enfim, né, o currículo da escola, que é o coração da escola, que é o norte da escola, ele vai dar, de certa maneira, né, uma posição para as pessoas dentro da escola, inclusive quando elas saem da escola. Para onde elas vão depois da escola tem muito a ver com o lugar que elas ocuparam dentro da escola. Então, se elas tiveram, enfim, uma participação ativa na escola, aprenderam a fazer as coisas com autonomia, elas saem da escola com uma visão mais autônoma, mais aberta, né? Mas se elas foram, enfim, tuteladas dentro da escola, elas foram, enfim, não foram favorecidas na sua aprendizagem, elas saem da escola sem horizontes, né? Então, se percebeu isso muito na década de 60, 70, questões como ideologia, classe social, conscientização, emancipação, enfim, né, que a escola é um lugar de emancipação, não só um lugar, né, de aprender conhecimento, e as teorias pós-críticas ali na década de 90 vão mostrar que a escola não é só uma questão de classe social, não é só uma questão de questão econômica, né, mas é uma questão de identidade. Ou seja, na escola, as pessoas também vão formando quem elas são dentro da escola. Então, olha só a importância do currículo. Por isso que eu quis trazer isso para vocês aqui, para a gente conversar. Porque o currículo, ele não só fala de conhecimento, ele não só fala de economia, ou seja, do lugar das pessoas na sociedade, né, enquanto pessoas ricas ou pobres, mas também fala dos lugares que elas se veem nessa própria sociedade. E aí, gente, vem uma coisa que eu gosto muito, que inclusive é a parte de trás desse livro aqui, ó, tá, que eu mostrei para vocês, que é uma síntese do que é currículo, né, porque currículo não é só um documento, né, o currículo é um lugar, ele é um espaço, ele é um território, o currículo é uma relação de poder, o currículo também é uma trajetória, a palavra currículo tem a ver com isso, né, com trajetória, a gente está acostumado com aqueles currículos, né, que a gente envia para trabalho, então a nossa trajetória profissional está dentro do currículo, mas o currículo é uma viagem, é um percurso, né, mas também é uma autobiografia, é a nossa vida, né, e no currículo se forja a nossa identidade. Então vejam, quando nós estamos falando de BNCC e quando nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de coisas que são fundamentais na educação. Assim, já digo para vocês, gente, a BNCC, ela começou a ser pensada lá em 88, já vou dizer isso daqui a pouco, mas lá em 1988, com a Constituição, já se falava, inclusive, da expressão base nacional, que haveria uma necessidade de termos uma base para todo o Brasil, tá? Por quê, gente? Porque o currículo, e no caso a BNCC, dando esse norte, gente, eles vão impactar a questão do indivíduo dentro da escola, né? Como o indivíduo se coloca, como ele aprende, como ele é avaliado. Então, é fundamental, eu gosto muito dessas frases aqui, parece um poema quase, né? O currículo é documento de identidade, ou seja, o currículo mostra o meu lugar no mundo, né?
Então vejam como esse assunto é importante. E aí, gente, eu trago para vocês aqui uma imagem da minha cidade. Eu moro numa fronteira, e eu moro no lado de Jaguarão, né, e aqui do outro lado tem Rio Branco, que é Uruguai, né, então eu gosto muito de, final da tarde, ir nesse lugar aqui, que a gente chama de Cais do Porto, e observar esse movimento da fronteira, né, e, gente, a fronteira é um lugar de trocas, né, e as autoras, elas defendem muito essa visão do ensino de história como um lugar de fronteira, né, inclusive eu tenho falado bastante disso, né, em redes sociais, da importância da literatura e do cinema, né, para o professor de história, né, a importância da música, a importância da cultura, né, para o professor, porque ele vai, de alguma maneira, sendo professor de história, ele vai se utilizando, né, de várias coisas, de vários aspectos culturais, de várias áreas do conhecimento, né, então o professor de história não é só professor de história, porque se ele lê literatura, se ele vê bons filmes, se ele escuta música, se ele gosta de artes plásticas, isso vai, de alguma maneira, aparecer na sua sala de aula. Então, aqui as autoras utilizam a Ana Monteiro, que é uma grande referência na área de ensino de história, para dizer que a fronteira é lugar onde são demarcadas diferenças, mas também onde é possível aproximações, diálogos ou distanciamentos entre culturas que entram em contato. Então, essa concepção de ensino de história que as autoras colocam, né, para ver, inclusive, a própria BNCC, nos permite essas possibilidades de criar brechas e apostar nas diferenças. Tudo isso para dizer o quê, gente? Que quando a gente vê um documento como a BNCC e a gente faz uma crítica só ao texto, né, porque, enfim, o texto foi feito também por vários tipos de organizações, várias ONGs participaram também, né, Todos pela Educação, o Itaú, o Bradesco, fundações, Lehman e tantos outros participaram também da concepção, né, como comunidade externa. Mas o que acontece, gente? A gente precisa ver as fronteiras, ou seja, as coisas possíveis para se fazer dentro desse currículo. É por isso que eu coloquei essa imagem dessa ponte, porque, inclusive, é curioso que essa ponte que vocês estão vendo aí, que é a ponte Barão do Rio Branco, ela foi Barão do Mauá, desculpa, ela é uma ponte que foi construída pelos uruguaios para poder se aproximar dos brasileiros depois de uma guerra que eles ficaram inimigos, né? Então é interessante que não havia essa ponte até a década de 20, e lá em 1930 fizeram uma ponte, né? Os uruguaios pagaram uma dívida que tinham com os brasileiros depois ali da época da Guerra do Paraguai e construíram essa ponte para aproximar, né? Então eu gosto muito dessa ideia da aproximação e acho que é muito potente também essa ideia para nós no sentido do currículo, tá, gente? Bom, indo agora direto para a BNCC, tá? Já falei um pouco sobre o conceito de currículo, a importância do currículo, que o currículo é onde o aluno se situa dentro da escola, né? Onde ele está, o que ele faz. Quando a gente vai na escola, por exemplo, observar uma aula, eu não só vou observar uma aula, quando eu vou na escola, eu observo o recreio, eu observo a hora da merenda, eu observo a sala dos professores, porque o currículo, ele afeta, né, diretamente todos os espaços da escola, e não é só a matéria e o conhecimento. Então a BNCC, gente, ela foi homologada em 2017, tá, para quem está entrando na faculdade agora, para quem não participou tanto disso, um histórico para vocês aqui, tá. Em 2017 ela foi homologada, ou seja, ela teve um longo percurso, e eu quero falar um pouco desse percurso aqui. E o percurso começa na Constituição Federal, lá no artigo 210, que prevê uma base nacional em 1988. Então, lá em 1988, com a Constituição Federal, se dizia que era importante ter uma base, tá? Uma base nacional comum, porque nós não tínhamos, gente. Nós somos de um país, né? O Brasil é um país que tem Ministério da Educação há menos de 100 anos, né? Nós temos uma LDB desde 61, né? Ou seja, durante lá da década de 30, década de 60, não havia uma lei educacional geral no Brasil, né? Então vocês vejam a precariedade da educação do nosso país, como tudo é muito jovem, né? Como a própria democracia, a república também é algo muito jovem no nosso país, e por isso que a gente tem tantas dificuldades e tantos desafios, tá? Mas além da Constituição Federal, nós temos a LDB, no artigo 26, que regulamenta a base nacional. Então, ali na LDB, que é um documento fundamental, gente, digo para vocês assim, eu dou aula de políticas públicas em educação, tá? E digo que todo professor, gente, tem que ter em mente o que está escrito lá na Constituição Federal sobre educação, o que está escrito sobre, inclusive, a nossa área de história na LDB, porque lá no artigo 26 fala da importância da base nacional. E nos PCNs, que vão ser ali em 97, 98, 2000, vai iniciar uma reforma curricular que vai dar, enfim, né, como ponto alto a própria BNCC, tá? Mas é claro que lá em 2014, com o Plano Nacional de Educação, que é um plano nacional que desde 2000 existe esse plano, que é uma espécie de metas para a educação, né, que se tem a cada 10 anos, se iniciou o debate com o fim de elaborar a BNCC.
tá? Então a BNCC, gente, começou a ser escrita, a ser debatida em 2014 e finaliza em 2017, tá certo? Esse é o período em que se debate a BNCC e o currículo nas escolas no Brasil, tá? E ali eu botei entre aspas, que é importante, a BNCC é um documento curricular oficial e que embasa os currículos das escolas, né, municipais e estaduais de todo o Brasil. Agora, uma coisa que é importante vocês terem, gente, em mente, tá? Quando a gente fala de BNCC de história, a gente tem que perceber uma coisa importante, que alguém fez esse currículo, né, gente? Alguém fez esse currículo. Alguém fez essa BNCC História. Quem é que fez, né? Havia um grupo de especialistas. Esses grupos de especialistas eram de professores de universidade, eram de professores de escola, e também acho que de alguns tipos de ONGs ou sindicatos, enfim, comunidade externa, que participava também dessa equipe. E essa equipe que elaborou, né, esses 12 especialistas elaboraram o que achavam que era importante se ensinar de história no Brasil, tá? E essa primeira equipe escreveu uma versão, que é a chamada primeira versão, de 2015, tá? Então, em 2014, a BNCC começou a ser debatida e escrita, em 2015, ela, então, tem uma primeira versão, uma espécie de um relatório de trabalho, tá? E aí, gente, esse BNCC, primeira versão, ela é, assim, muito crítica ao currículo tradicional, tá? Ele traz, inclusive, ele vai para o outro lado, eu diria, né? O próprio Ronaldo Vanfas fez um artigo criticando, um jornal importante aí do país, a BNCC, e usando essa expressão do Brasil-centrismo. Por quê, gente? Porque nessa versão de 2015, se colocou muito foco de que o estudante brasileiro precisa estudar mais o Brasil, precisava estudar mais a América Latina, precisava estudar mais a África, né, do que a Europa, tá? Então, a primeira versão, ela mostrou muito essa coisa do aluno entender o seu meio, só que não percebendo que também o aluno precisava entender que a história do Brasil não se dava só no próprio Brasil, né, se dava também com a Europa. Então, ela tem uma contribuição, porque ela é uma história mais significativa, porque muitos professores que participaram dessa primeira equipe, né, foram professores da área de ensino de história, então eles sabiam que o grande problema da história é que ela não era significativa para os alunos. Uma história linear, uma história de presidentes, uma história de políticos, ela não cativa a juventude, né, porque não se percebe na própria história. Então essa primeira versão trouxe módulos, não trouxe conteúdos, né, então abordando cidadania, temporalidade, conceito, pesquisa, e gente, para vocês terem uma ideia, essa primeira versão, ela praticamente tirou o ensino de antiguidade e medievo, tá? Acho que alguns colegas aí, inclusive o Ismael, pode comentar alguma coisa, como é que foi a recepção disso, tá? Mas essa primeira versão dizia assim, olha, era mais importante o estudante entender a história do Brasil do que a história lá da Mesopotâmia, tá? Só que, claro, que tem um problema nisso, né? Então, essa primeira versão, ela foi apresentada e muitas instituições e muitos lugares se criticou muito essa versão, ao ponto que o governo trocou essa primeira equipe por uma nova equipe, que fez uma segunda versão, que é de 2016. E essa versão, então, essa nova, segunda, ela abandonou completamente essa ideia do passado prático, ou seja, da ideia de que eu tenho que entender o passado para conhecer o meu presente, né, e melhorar o meu futuro. Então, se voltou a ideia de listas de conteúdos, né, se deixou de renovar no campo teórico. Por quê, gente? Porque essa primeira versão, ela tinha uma contribuição bastante inovadora. Ela não usava a temporalidade, antiguidade, medievo, moderna e contemporânea. Ela não usava isso. Porque, gente, vocês sabem, né, vocês são da área da história, vocês sabem que a gente tem muitas maneiras de explicar e de ensinar a história, inclusive com narrativas diversas, não que sejam narrativas lineares, né? Então, essa primeira versão queria mudar um pouco essas narrativas para tentar sair um pouco dessa ideia progressiva, né, da história, assim, de uma história que começa lá na antiguidade, que deu uma tendência de entender que a gente, né, está hoje num progresso de humanidade, né? Então, fazendo essa crítica, eles começavam a estudar história em vários momentos, não exatamente da antiguidade para cá, né? E essa segunda versão abandona isso, né, e dá ênfase à lista de conteúdos e acaba, então, tirando essa significação, né, importante do presente, né, e volta essa ideia do eurocentrismo, né, que é algo que a gente sabe que na área da história é algo que é bastante difícil superar, é bastante difícil, né, sair disso, né, dessa ideia eurocentrista. Então a gente olha, por exemplo, a Belle Époque, né, a gente olha a Belle Époque, que é um fato histórico ali do final do século XIX para o XX, e a gente acha que a Belle Époque francesa chega no Brasil, né, mas não, né, porque no Brasil se dá de maneira muito diferente na Europa. Então esse eurocentrismo é você achar que as coisas que acontecem na Europa vão acontecer aqui praticamente naturalmente, né, e não é assim, porque cada cultura e cada comunidade tem uma maneira, uma dinâmica diferente. Por fim, gente, a terceira versão, que é de 2017,
tá? É uma versão, então, que vai à lista de conteúdos, que é pegar um conteúdo de história e dizer, analisar a Revolução Industrial e suas 3 fases. Lista de conteúdos, que vai muito diferente da primeira versão, tá? Então, acaba abraçando as competências e habilidades, que vocês sabem, né, que quando a gente fala de currículo por competências e habilidades, você está, de certa maneira, né, trazendo para o estudante a ideia de adaptação, né, de tentar transformar o contexto que você vive, né, e não de transformação e mudança, mas de adaptação, tá? Então, a gente vê aí, gente, que a BNCC passou por 3 momentos bastante importantes, que foram a apresentação de 3 versões. Qual versão que venceu, né, entre aspas, né, foi a terceira versão, ou seja, a terceira versão, ela foi a versão que foi para a BNCC que a gente tem hoje, tá? Então, a primeira versão, ela foi deixada de lado, a segunda versão foi melhorada e tornou a terceira. Então, gente, vejam como que a história, como era para se esperar, né, é uma área que traz as suas críticas, mas que tem dificuldade de inovar, tem dificuldade de superar, né? Então a gente voltou, a BNCC hoje é, de certa maneira, na área de história, bastante lista de conteúdo, bastante conteudista, tá? Se vocês forem olhar para esse lado, vocês vão ver que a BNCC é bastante conteudista. Se vocês olharem o documento como um todo, vocês vão ver que existem brechas, tá? Mas se vocês olharem o documento da BNCC, vocês vão ver que é muito lista de conteúdos. Aí, gente, né, essa imagem aqui que eu quero trazer para vocês, né, chorando pelo leite derramado, o que acontece? A gente fica, às vezes, muito preso às coisas que já aconteceram e, de certa maneira, a gente não consegue superar, sabe? A gente não consegue, assim, tipo, fazer alguma coisa, sei lá, com a nossa marca, diferente daquilo que foi proposto. Então, a gente fica ainda muito, né, reverberando as críticas, né, da BNCC, porque a BNCC é isso, mas a BNCC é linear, a BNCC é lista de conteúdos, e, gente, parece que não dá para sair disso, né? E eu acho que o texto apresenta alguns horizontes e potencialidades. Eu acho que a gente pode tentar, a partir da BNCC, fazer um bom trabalho de história, tá, nas escolas. E aí é a minha defesa, e a defesa das autoras, e eu quero trazer para vocês aqui alguns horizontes e potencialidades. Eu sei que eu estou aí quase estourando o tempo, né, acho que tem 10 minutos, e quero trazer um pouco para vocês essas horizontes e potencialidades. Primeira coisa, gente, vocês estão vendo aqui uma coisa que é as competências gerais da BNCC. Vocês lembram que no início eu disse que nós não podemos olhar apenas para as competências da história, ou só para a lista de conteúdos da história, que nós precisamos ler o documento na íntegra e observar as possibilidades que temos para trabalhar. Vejam só, gente, existem 10 competências, tá? E essas 10 competências nos permitem muitas coisas. Então, por exemplo, lá, tem ali conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, né? Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Você observa que você pode pegar algumas dessas competências e explorar na área da história, tá? E eu vou trazer isso logo adiante. Outro ponto ali, pensamento científico, crítico e criativo, né? Exercitar a curiosidade intelectual. Ou seja, lá na parte de história, você pode dizer, é muito linear, não permite que a gente trabalhe com várias narrativas, com várias temporalidades. Mas aqui está dizendo assim, exercitar a curiosidade intelectual, utilizar a criticidade e criatividade. Ou seja, você pode, de alguma maneira, utilizar as competências gerais para também superar um pouco as dificuldades que a gente localiza na própria área de história. Tá? Por exemplo, tá? Pegando esse caso do pensamento científico, crítico e criativo. As autoras colocam, né, e o próprio texto mostra, que é possível relacionar o aspecto do ensino de história a essas 10 competências, né, e que nos ajuda a combater essa ideia tradicional, né, ou seja, que, enfim, de ensinar uma história com apenas alguns participantes, né, eu acho que todos vocês concordam comigo que a história, ela é a história de todos, né, então não é a história de um grupo apenas, a gente tem que incluir o máximo de pessoas possíveis nessa história, né, eu acho que isso é importante, tá, até por uma questão de justiça social, e justiça com o passado das pessoas também. Mas aí o que acontece? A própria questão aqui que eu trago, né, que dá para superar essa história tradicional relacionada a eventos, datas e nomes, né, e explorar nas práticas docentes essa questão do pensamento científico. Então, a gente pode considerar diferentes conhecimentos, formular hipóteses, analisar outras versões, interpretar de forma crítica, né? Então, a gente percebe que dá para utilizar algumas brechas para pensar, né, o ensino de história e o ensino de história crítico no sentido, né, de problematizar, tá certo? Um outro ponto aqui que eu acho interessante, que é o conhecimento de si, do outro e do coletivo. Tem uma competência
né, também ali, que fala sobre autoconhecimento e autocuidado, e empatia e cooperação, tá? Responsabilidade e cidadania, que trazem consigo as ideias do cuidado e do conhecimento de si, do outro e do coletivo. Então, esses fatores, segundo as autoras, impulsionam o trabalho com perspectivas do ensino de história que valorizam a exploração de diferentes narrativas e diversidade cultural, permitindo a percepção do sujeito em seu tempo e espaço e proporcionando ações para com a sociedade que vive. Então, vocês percebam, né, que a gente, de certa maneira, vê uma inovação muito, né, assim, interessante da própria visão da BNCC como um todo, porque vocês imaginem, né, o que aconteceu com a história, gente, não foi só com a história. Cada área do conhecimento teve 3 versões. Cada área do conhecimento teve que fazer esse trabalho de relatório e chegar a uma conclusão. Vocês sabem que na história, muitas vezes não se tem consensos, né, gente? A gente gostaria de ter consensos, mas às vezes não tem, né? Ou seja, tem coisas que se fica se discutindo anos e anos e não se chega a nenhuma conclusão. E eu acho que, às vezes, no foco do ensino de história, isso é problemático, porque a gente não traz síntese, a gente traz só problemas e não traz questões resolvidas, né? E eu acho que, enfim, a gente tem que saber lidar com essas duas coisas, tá? E aqui nos permite essas narrativas, né? Permitem pensar outras narrativas. Não precisa trabalhar com uma narrativa apenas, né? A própria competência permite. Atitude historiadora, tá? As autoras colocam que, para elas, e para mim também, essa atitude historiadora, que é criticada por alguns, porque dizem que não está muito bem explicada no documento, mas que a atitude historiadora nos dá muita abertura para trabalhar, né, no sentido de explicar como funciona o processo de constituição da escrita da história. Tá? Porque vejam bem, gente, o pessoal da primeira versão, o que eles queriam? Eles queriam mostrar para o aluno que a história está em todos os lugares. Eles queriam mostrar que daria para ensinar a história a partir de um jogo de videogame, de um seriado, de um filme, que a história, inclusive, que eles falam sobre eles mesmos, das memórias dos avós, que tudo isso é história. Então, a primeira versão queria ampliar essa visão histórica, né? Só que a segunda e a terceira visão, elas trazem novamente essa visão de um estudo eurocentrista, de um estudo linear, né? Enfim, talvez um pouco com receio, né, de abrir demais essa questão da atitude, da história, né, e não ter um trabalho de cidadania, enfim, de formar o cidadão, que é uma coisa que está muito forte na LDB também. Então, aqui a gente percebe o seguinte, ó, que em relação à proposta específica para o componente de história, o documento explora o conceito de atitude historiadora, definindo como um papel de ação que docentes e discentes desempenhem no processo de ensino e aprendizagem por meio de utilização de diversas fontes. Então, tudo bem, lá na parte de história talvez não fale tanto disso, mas aqui a gente observa nessas competências e na própria atitude historiadora, especificamente a gente vê que dá para trabalhar com memórias, com produção de memórias, produção de narrativas. Então a gente vê mais uma possibilidade também de trabalho. Portanto, as autoras dizem, né, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem em instituições e organizações sociais. Então, a gente observa, gente, que nessa atitude historiadora, você consegue trabalhar de maneira muito crítica com o estudante, né? Ou seja, a identificação dos fatos, a comparação de várias narrativas, a contextualização, a interpretação e análise. Então, para mim, essa atitude historiadora é um ponto alto, tá, da BNCC História, e acho que ela permite trabalhar muita coisa. É óbvio que alguns grupos gostariam que algumas coisas ficassem mais evidentes no documento, mas, de fato, isso não é tão evidente. O que a gente pode fazer é jogar com esse texto em vários momentos e tentar entender as contribuições de maneira geral. Gente, em relação à história e fé cristã e possibilidades, eu vou dizer para vocês que eu ainda estou amadurecendo isso, tá? E estou até aberto para ouvir vocês também. Mas sabe que uma das coisas que tem me conquistado, né, no sentido de, eu estou acompanhando isso, né, gente, essa BNCC nas escolas aqui da cidade onde eu moro. E uma das coisas que eu tenho visto que tem bastante potência para se trabalhar, história e fé, é algo chamado projeto de vida. Porque como no ensino médio, a gente não tem mais a obrigação, isso é um problema para nós, na nossa carreira como professor, né? Não é mais obrigatório pela BNCC o ensino de história, como era antigamente, tá? Então eles pegaram matemática, português como principais, e mais uma ou outra, não sei se é arte, educação física, e os demais você escolhe, né, no que eles chamam um conceito de itinerário formativo. Então o que a gente percebe? Que esse projeto de vida, ele é muito interessante porque é uma preocupação. Vejam bem, gente, a BNCC, ela não foi escrita do nada. Ela foi escrita a partir do olhar de muitos educadores da situação do nosso país. E qual é a situação do nosso país? Há uma grande evasão no ensino médio. Há uma grande evasão na escola em geral.
tá? Porque a escola tem graves problemas, mas ela é um direito e é importante que ela exista, né? Agora, o projeto de vida é o que, gente? É a maneira da escola se aproximar da juventude e mostrar para elas que vocês podem ter um projeto de vida de vocês e que a escola vai apoiar isso. Vocês compreendem? Então, existe um ou 2 dias por semana que os alunos, eles sentam com o professor aqui na minha cidade, é com o professor de história, inclusive, e eles trabalham com um projeto de vida deles, o protagonismo deles, a autoria deles, né? E aí eles vão construindo esse projeto de vida, que é a escolha deles, ou seja, o que eles vão fazer, né, depois que se formarem, porque esse é o grande problema no Brasil, hoje, né, também em mercado de trabalho. Mas os estudantes do ensino médio, quando eles se formam, às vezes eles têm os mesmos empregos como se eles não tivessem estudado. Esse é um grave problema, né? Então, o que acontece? Muitos deles procuram, né, evadem da escola, não se formam. Então, a ideia da BNCC nesse projeto de vida é você permitir que os estudantes construam um projeto de vida junto, acolhido pela escola. E isso de uma maneira integral, e isso buscando desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que aí é uma grande oportunidade, né, para pensar essas questões ligadas ao projeto de vida, ao propósito de vida, né, não fazendo isso, né, de uma maneira assim, defendendo a fé como uma apologia, mas você consegue compreender que o que mais se tem hoje é gente sem sentido na vida, o que mais tem hoje é gente perdida. Então, quando você tem a possibilidade de mostrar para as pessoas algumas coisas, né, em relação à vida, você percebe que você está dando para ela, né, para sua alma, você dando qualidade, você dando possibilidade, riqueza, repertório. Então, o projeto de vida, eu diria para vocês que é uma forma de nós pensarmos história e fé cristã. Agora, é claro, gente, que vocês podem aí me perguntar depois em relação aos conteúdos de sala de aula mesmo, né? E aí é uma questão que não vai ser respondida só aqui, porque nós vamos ter depois uma roda de conversa no meio do ano, que é para pensar justamente os dilemas do professor de história cristã. Mas eu acredito, gente, que essa visão que eu trouxe para vocês, de aproveitar as brechas e oportunidades, dá uma ajuda já para pensar o uso de história e como trabalhar a história em sala de aula. E aí, gente, finalizando, porque estourou meu tempo, é 8h30, eu apenas estou fazendo uma consideração final aqui, gente, né? Dizendo que é importante a gente visualizar o documento no seu conjunto, né? É importante a gente perceber que isso condiciona, sim, o currículo condiciona, mas o currículo ele é oficial, então se altera nas relações diárias do cotidiano com os alunos, né? O documento, ele tem problemas no sentido da maneira como a história é concebida nesse documento, tem problemas. Obviamente que ia ter, gente, porque trabalhar com história, né, no tamanho do nosso país, com tantas diferenças de instituições, diferenças de concepção de mundo, é óbvio que ia ter, né? Mas eu acredito que esse texto ele é um texto oportuno, porque ele mostra maneiras de inovar, trabalhando principalmente com habilidades e competências. Muitas pessoas acham que essas palavras, habilidades e competências, elas pertencem ao mundo privado, liberal, né, mercadológico. Eu acho que dá para interpretá-los de outras maneiras, tá? E aí posso conversar mais sobre isso com vocês. Mas eu acredito, gente, uma coisa fundamental aqui é dizer o seguinte: quando a BNCC ela é aprovada em 2017, gente, não está resolvido o problema da educação no Brasil. O problema da educação no Brasil é muito mais profundo, tá? E passa por outras coisas. Então, é importante ter uma base nacional? Antigamente tinha pessoas que diziam que não era bom ter uma base nacional. Hoje o que a gente observa é que a base nacional ela é importante para dar o norte, mas você observa que cada estado tem o seu próprio referencial, entendeu? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a base que é a referencial gaúcho. Cada um dos estados que vocês estão deve ter a sua base nacional específica para o estado de vocês. Então a gente vê que uma base nacional não significa que a gente vai ter uma história nacional, que a gente vai ter uma coisa que é focada, né, num lugar só, mas eu acho que é só como um ponto de aprendizagem significativas. Nós temos que ter consensos, gente, de aprendizagem significativa, ou seja, o que o aluno tem que aprender na escola? Tem coisas que tem que ser para todo mundo, né? E outras, claro, vão sendo diferentes conforme os estados. Então, eu digo aqui para vocês, BNCC foi aprovada em 2017, já está sendo implantada desde 2020, mas existem questões como profissão docente, formação de professores, estrutura das escolas, investimento público, que, gente, não se resolve só com o BNCC, é muito mais que isso, tá certo, gente? Então eu quero finalizar aqui, agradecer aí vocês terem me escutado, né, e poder também participar desse momento, compartilhar com vocês e também quero escutá-los, tá certo, Léo? Obrigado.